Irmão, tem uma passagem das Sagradas Escrituras, em João capítulo 3, em que nós vemos Nicodemos numa conversa com Jesus. Mas Nicodemos começa essa conversa dizendo para Jesus o seguinte: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. É interessante quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos Jesus assim, sendo reconhecido como um mestre. Porque entre os judeus, o povo de Deus, havia essa cultura do mestre e dos discípulos. E é até interessante a gente entender, bem como que isso funcionava. Todo menino, quando chegava a uma determinada idade, precisava olhar para o povo, olhar para os anciões, olhar para aqueles que eram doutores da lei e escolher entre eles um mestre para si. Então, os discípulos, o menino, o rapaz, escolhia um mestre e, na maioria das vezes, ia inclusive morar com este mestre, conviver com este mestre. E ele era então formado, instruído, ensinado por esse mestre na arte de viver. Mais do que simples ensinamentos, formações e ensinamentos ali de livros e de conceitos, os mestres de Israel ensinavam com a própria vida. Ensinavam com o exemplo, ensinavam com aquilo que eles faziam. Era um conviver com o mestre, ser discípulo era conviver com o mestre e deixar então que a vida do mestre, que a palavra do mestre os formasse, os moldasse, desse a eles uma forma na sua vida. Jesus era reconhecido como mestre. Mas é interessante, quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele se diferencia muito. Ele é um mestre muito diferente daquilo que era costume em Israel. Nós percebemos, por exemplo, que os discípulos sempre escolhiam os seus mestres. No caso de Jesus era diferente. Jesus foi quem escolheu os seus discípulos. Nós vemos que os discípulos, eles faziam ali e vinham conviver com o mestre, mas de uma forma assim temporária. Ou seja, eles vinham ali se formar, mas depois iam embora, iam viver a sua vida. No caso de Jesus, quando ele recruta os seus discípulos, deixa muito claro, fica muito claro nas páginas do Evangelho que isso era para a vida toda, era para sempre. Nós vemos que os mestres de Israel, eles não tinham, por exemplo, o costume de ensinar as crianças e as mulheres. Nós vemos que Jesus tinha entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, também criança. A passagem que Jesus chama e diz: deixa vir a mim as criancinhas. Também tinha mulher. Acabamos de ver, por exemplo, a conversa dele com a samaritana, E em tantos outros momentos em que as Sagradas Escrituras nos mostram Jesus ali como mestre também das mulheres. Nós vemos que Jesus, ele era um mestre ilustre e que na verdade, os discípulos, quando se aproximavam do seu mestre, eles se aproximavam e se formavam para ter também esse patamar, para ter também esse reconhecimento, para ter também ali considerações. Jesus, ao contrário, não promete para os seus discípulos consideração, não promete para os seus discípulos sucesso. Mas os discípulos de Jesus tinham que estar conscientes de que eles teriam perseguições, de que eles teriam dificuldades, de que eles teriam ali então enfrentamentos, seriam caluniados, Jesus deixa isso muito claro. E ele, como mestre, apesar de ser reconhecido como mestre, ele vai então nesse caminho de cruz.
e que os seus discípulos também são convidados a isso. Percebe que este ser mestre em Israel de Jesus não estava muito de acordo com aquilo que eram os mestres em Israel, mas tinha essa diferença. Era um mestre de um novo jeito, uma nova forma de ser. Nós somos convidados também hoje a ser mestres e a ser também nós formadores e instruir e ensinar o povo. Mas não podemos ter como modelo os mestres de hoje. Não podemos ter como modelo os professores, os catedráticos. Não que eles estejam ruins, como também os mestres em Israel não eram ruins. Mas porque nós temos o nosso mestre, porque nós temos o nosso modelo. Nós, como formadores cristãos, nós temos Jesus Cristo como o nosso modelo. E é olhando para Ele que nós queremos ser formados e instruídos como formadores. É interessante que Jesus, apesar de ser aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus encarnado, verdadeiramente Deus, mas também que foi verdadeiramente homem. E como homem, Jesus também teve os seus mestres. Jesus também deixou-se ser formado. Nós olhamos que tem uma frase de Bento XVI, quero tomar aqui com vocês, uma frase de Bento XVI num livro chamado A Infância de Jesus Cristo. Na página 106, Bento XVI diz assim, olha: no entanto, é verdade também que a sua sabedoria cresce. Enquanto homem, Jesus não vive em uma onisciência abstrata, mas está enraizado numa história concreta, num lugar e num tempo, mas nas várias faces da vida humana. E de tudo isso toma forma concreta o seu saber. Ou seja, o que Bento XVI está dizendo aqui? Que Jesus vivia em um mundo real, estava dentro de uma sociedade, estava dentro de uma família, estava em um lugar específico e tudo ali em torno, em volta de Jesus, contribuía para o seu crescimento, contribuía para o crescimento da sua sabedoria, contribuía para a sua formação. Jesus, ele não se coloca assim, já o onisciente no meio de nós, uma onisciência abstrata, mas ele se coloca ali como homem, e como homem ele tem mestres. Nós podemos enumerar como mestres de Jesus os pais de Jesus, Maria e José. Quanto Maria não ensinou, como a mãe ensina qualquer criança. A mãe ensina a criança a andar, a falar. Maria fez esse papel na vida de Jesus. José, com certeza, ensinou Jesus em tantas coisas, em tantos valores dessa vida. Ensinou também a sua profissão, com certeza. Jesus aprendeu e teve como mestre o seu pai, a sua mãe. Mas não só isso, né? Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus frequentava a sinagoga. Com certeza Jesus não entrou na sinagoga e simplesmente para ele ensinar. Quantas vezes ele talvez sentou-se ali e ouviu os doutores da lei naquela época, partilhou as Sagradas Escrituras e se deixou ensinar. Jesus, ele tinha ali e ele ouvia os mestres de Israel. A tradição da igreja diz que Jesus tinha, por exemplo, como mestre João Batista. Jesus frequentou e viveu na comunidade de João. Jesus foi batizado por João, até o início da sua missão. Nós vemos que Jesus teve como mestre também os acontecimentos, as coisas, a realidade da vida. Quando nós olhamos para o discurso de Jesus, nós percebemos que ele usa por diversas vezes e de diversas formas aquilo que ele via, aquilo que ele enxergava na sociedade. Quantas vezes Jesus cita a natureza ensinava Jesus Cristo.
Quantas vezes ele cita, por exemplo, o ofício do campo. Quantas vezes ele cita, o trabalho dos agricultores, a forma como os agricultores faziam. As parábolas de Jesus eram enraizadas na vida daquele povo, porque ele se deixou formar e instruir por todos esses acontecimentos. É bonito demais, é belo demais ver em Jesus, ver que Jesus, ele não é um mestre apartado da sua realidade. Ele tem ali, como que vamos dizer assim, os seus formadores, os seus mestres informais. Ou seja, eu acredito verdadeiramente que Jesus, no diálogo, na conversa, no entretenimento com as pessoas, ele vai aprendendo e se deixando formar e se deixando instruir. E isso fica muito claro quando nós vamos lendo o Evangelho, percebendo a forma de Jesus fazer a sua obra. É interessante a gente agora, nesse ponto, perguntar, olhando para Jesus como mestre, perguntar quem Jesus formava. Olha que interessante, Jesus tinha em torno dele muitas pessoas e ele formava esses irmãos que vinham. Jesus formava os necessitados, Jesus formava os pobres, Jesus formava, aqueles que se aglomeravam à sua volta e que o procuravam por conta da sua palavra. Mas Jesus dava de uma forma muito privilegiada a formação para os seus discípulos. Jesus tinha como que uma predileção ou uma escolha principal ou como prioridade no seu ministério formativo, formar formadores, formar discípulos, formar aqueles que serão os apóstolos, os enviados. Jesus tem esse capricho de muitas vezes se retirar e ficar com os 12, com aqueles escolhidos e ali formar. Mas a gente percebe Jesus formando uma pessoa. Nós vimos no tópico passado aí, Jesus sentado no poço com a samaritana, formando aquela mulher. Ele gastava tempo com uma pessoa. Ele também formava na multidão. Jesus, ele era um formador que estava sempre pronto a dar do seu conhecimento. E aí a gente pergunta também, aonde Jesus formava? Jesus formava em todo o momento, em todo lugar. Aonde ele estava era lugar de formação. Jesus, ele era um incansável formador. Irmãos, nós não podemos apartar na nossa vida momentos onde nós somos formadores, momentos onde nós não somos. Todas as nossas atitudes, nossos gestos, nossas palavras, eles precisam ser formativos, eles precisam ser edificantes. A palavra de Deus diz para nós deixarmos de lado aquilo que não edifica, que não constrói, e vivermos de uma forma que tudo em nós seja construtivo, edificante e edifique os irmãos. Jesus era assim, a caminho ele estava formando. Quando ele parava nas refeições, nos momentos de refeições, nas festas, Jesus se colocava como formador. Nós não podemos dizer, olha, aqui no encontro eu sou formador, lá fora eu já não sou mais formador. Jesus era formador em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os tempos. Jesus era formador por gestos e por exemplos. A gente percebe que às vezes as pessoas só se sentem que estão trabalhando ou formando quando elas estão lá com o microfone na mão. E nós não queremos formar formadores assim. Nós queremos formar homens e mulheres que tenham uma consciência clara de que ele forma pelo exemplo de vida, pela postura, pela maneira como ele se comporta no meio de uma assembleia, pela maneira como ele acolhe os irmãos no grupo de oração. Ou seja, o formador dentro da comunidade precisa ser aquele que, com sua vida, com seu exemplo, com suas palavras, com seu gesto, com a maneira de acolher, com a maneira de amar, forma as pessoas, forma os irmãos. Amado irmão e irmã em Cristo Jesus, você é chamado a ensinar,
a ser um formador como Jesus o foi. Mergulhe nos evangelhos, mergulhe nas páginas do Santo Evangelho, descubra esse Mestre Jesus e o imite. Tenha-o como seu modelo principal.